multa, ou senão eu não vou licenciar o seu veículo, né? Então esse seria um exemplo. Então, recapitulando, discricionariedade, autoexecutoriedade e, por fim, o último atributo do poder de polícia é a coercibilidade. O que é a coercibilidade? Coercibilidade significa que o ato de polícia ele é imposto ao administrado independentemente de sua concordância, constitui uma obrigação, ainda que o administrado não queira receber a multa, essa multa será a ele entregue como exercício desse poder de polícia, como decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O exercício do poder de polícia decorre do ius imperii estatal, do poder de império do Estado, de querer que os administrados se submetam àquilo que a administração quer. Então, essa ou esse é o atributo da coercibilidade. Não confunda, então, atributos do poder de polícia com atributos do ato administrativo. Como esse programa não envolve o tema específico ato administrativo, eu só vou elencar quais são os atributos, até para você ter um norte na hora de aprofundar seu estudo e ter aí um paralelo, um comparativo com essa questão que eu acabei de responder. Então, atributos do poder de polícia, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Complementando, atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, também chamada de poder extroverso por Renato Alessi, e tipicidade, assim conceituado por Maria Silvia Zanella de Pietro. Com isso, nós finalizamos esse segundo bloco e aguardo você no próximo bloco, o X da questão. Até lá! Olá, vamos iniciar o nosso terceiro bloco desse programa, o X da questão. E agora eu vou analisar com vocês duas questões de provas da OAB anteriores sobre o tema poderes da administração. Vamos então para a primeira questão? A questão diz assim: a doutrina costuma afirmar que certas prerrogativas postas à administração encerram verdadeiros poderes, que são irrenunciáveis e devem ser exercidos sempre que o interesse público clamar. Por tal razão, são chamados poder-dever. A esse respeito, é correto afirmar que, alternativa A, o poder regulamentar é amplo e permite, sem controvérsias, a edição de regulamentos autônomos e executórios. B, o poder disciplinar importa à administração o dever de apurar infrações e aplicar penalidades, mesmo não havendo legislação prévia. C, o poder de polícia se coloca discricionário, conferindo ao administrador ilimitada margem de opções quanto à sanção a ser eventualmente aplicada. E D, o poder hierárquico é inerente à ideia de verticalização administrativa e revela as possibilidades de controlar atividades, delegar competências, avocar competências delegáveis e invalidar atos, dentre outros. E agora, qual será que é a alternativa correta? Vamos então olhar a primeira assertiva e verificar se ela está certa, se ela está errada e por que, se estiver errada, qual seria o erro. Alternativa A. Olha lá o que diz a alternativa A. O poder regulamentar é amplo e permite, sem controvérsias, a edição de regulamentos autônomos e executórios. O erro aqui encontra-se na expressão sem controvérsias, para regulamentos autônomos, né? Então, na verdade, você teria que grifar aí como incorreta a expressão sem controvérsias e regulamentos autônomos. Na verdade, essa alternativa A, ela cuida de um problema que nós encontramos aí envolvendo o poder regulamentar no que tange a possibilidade de regulamento autônomo ou independente.
Como assim? A doutrina administrativista ela diverge bastante quanto à possibilidade de existir no Brasil regulamentos autônomos ou independentes. A ideia do regulamento autônomo ou independente, ela vem lá do direito alienígena e tentaram pegar essa ideia lá e trazer para cá, o que gerou algumas divergências de posicionamento. Por exemplo, Maria Silvia Zanella de Pietro aceita os regulamentos autônomos ou independentes para apenas algumas situações. Já Celso Antônio refuta as ideias dos regulamentos autônomos. Eli Lopes Meirelles aceita desde que eles apareçam numa situação enquanto nós não tivermos uma lei específica regulamentando o assunto. E aí você deve estar se perguntando, mas então, Licínia, o que é o regulamento autônomo ou independente? Regulamento autônomo ou independente, em linhas gerais, são matérias que lei, ou são um número determinado de matérias que lei não poderiam tratar. São matérias postas exclusivamente à disciplina do Poder Executivo e, portanto, lei não poderia cuidar daquelas matérias enumeradas. Existe divergência, o tema é polêmico e a questão, sabendo dessa polêmica, colocou aí na alternativa A expressão sem divergência. Não, esse é o erro. Justamente neste ponto que temos divergência, vamos para a próxima assertiva, assertiva B. O que diz a assertiva B da questão? O poder disciplinar importa à administração o dever de apurar infrações e aplicar penalidades, mesmo não havendo legislação prévia. Errado! Errado o mesmo não havendo legislação prévia. Tudo errado. Eu disse para vocês que nós precisamos do princípio da legalidade para dar suporte ao exercício de todo e qualquer poder. A assertiva B está errada quando desloca a ideia ou quando retira a ideia de existir legislação sobre o assunto, dizer que é dispensável aí legislação prévia. Ok, vamos para a próxima, assertiva C. Também errada. Qual é o erro da assertiva C? A assertiva C diz: o poder de polícia se coloca discricionário, conferindo ao administrador ilimitada margem de opções quanto à sanção a ser eventualmente aplicada. Não há que se falar em ilimitada margem. Todo poder, quando ele é exercido com base na lei. Não há que se falar em ilimitação no exercício do poder, porque um excesso no poder configuraria abuso. Então, essa assertiva também é errada. Vamos para a próxima. Próxima assertiva, e aí essa vai ser o nosso gabarito. Assertiva D é o gabarito e ela que conceitua poder hierárquico. Poder hierárquico é inerente à ideia de verticalização administrativa e revela as possibilidades de controlar atividades, delegar competências, avocar competências delegáveis e invalidar atos, dentre outros. É o chamado aí, por Celso Antônio Bandeira de Mello, de poder do hierarca. Essa assertiva D conceituou corretamente o poder hierárquico. D, portanto, é o gabarito. Vamos para a próxima questão. A próxima questão cuida do poder de polícia. O poder de polícia, conferindo a possibilidade de o Estado limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de proprietários em prol do interesse público. Alternativa A. Gera a possibilidade de cobrança como contrapartida de preço público. Errado. Errado a expressão de preço público. Vocês sabem que o poder de polícia, ele é remunerado mediante taxa. Inclusive, existe previsão para essa remuneração no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E isso que torna a assertiva A errada. Vamos para a próxima, assertiva B. A assertiva B diz assim: se instrumentaliza sempre por meio de alvará de autorização.
Cuidado concurseiro, cuidado estudante, com expressões demasiadamente amplas, como sempre pode isso, nunca pode aquilo. Isso, né, acaba